ele não é no mesmo dia, é no dia seguinte, aí depois eu tenho que botar ele para o YouTube, então tudo isso leva um tempinho. Aí eu tive que organizar tudo lá para botar todos os links para vocês, mas eu já consegui. E aí eu vou botar lá, disponibilizar tudo para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, ó, vocês tiveram a unidade 2 e a unidade 3 liberadas para vocês. A unidade 2, ela é uma avaliação individual. Já a unidade 3 é o primeiro relatório que vocês vão ter que preencher, que é o relatório contextual. Então, eu trouxe aqui o documento que ele já está disponibilizado lá no nosso ambiente, tá? É um documento em Word. E aí vocês vão preencher com o nome de vocês, o nome do curso, né? Que é o nosso é da pedagogia, informações de onde vocês estão, que são as informações básicas. E aí a gente tem alguns itens que precisam ser preenchidos. Então, começa com a introdução, que é a apresentação e contextualização da educação infantil, creche e pré-escola. Então, é a apresentação e contextualização da educação infantil. É bem sucinto, uma apresentação do que vocês compreendem sobre isso. Lembra que eu falei para vocês? A BNCC é um excelente documento para dar um suporte para vocês, mas é para vocês escreverem com as palavras de vocês. Fiquem atentos a isso, porque às vezes, não que vocês não possam usar fontes, não podem pesquisar, devem pesquisar. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa copia e cola de lugares diferentes, aí tem fontes diferentes, tamanhos diferentes. Então, façam um trabalho, reescrevam, né? Tem uma questão de autoria que é muito importante, tá? Esse é um trabalho de autoria de vocês, né? Então, referências às legislações educacionais relacionadas à educação infantil, à creche e pré-escola. Porque tem gente que está fazendo estágio na creche, e tem pessoas que fazem estágio na escola, né? Dentro da pré-escola. É, com- Deixa eu passei direto, né? Referência às legislações educacionais. Quais são as legislações que a gente já conversou um pouco sobre elas, né? A BNCC é a Base Nacional Curricular, que é o documento base da educação infantil do Brasil inteiro. Nós temos a LDB também, a Lei de Diretrizes e Bases, e alguns estados podem ter uma documentação básica, mas geralmente são as legislações nacionais. O ECA também é uma legislação que rege, que traz um pouco sobre a questão da educação. Então, são esses os documentos básicos que vocês vão trazer como referências e que devem ser a referência de vocês durante o estágio. Competências docentes e o papel do professor para a atuação na educação infantil. Quais são as competências e qual é o papel do professor quando ele está atuando na educação infantil, né? Eu acho que o principal papel do professor, e que quando a gente pensa na educação infantil, quando a gente pensa nas metodologias ativas, porque são tipos de metodologias mais usadas, o professor como um mediador. Não, a gente já a educação é vertical, né? Onde o professor sabe tudo e considera aquela criança que não sabe nada, não é mais uma educação que é levada em consideração. Agora nós já compreendemos a educação que o professor ele exerce um papel mediador, que é o papel quê? Você vai dando as ferramentas para que a criança construa o seu caminho na busca do conhecimento, né? É aquele ditado, eu gosto muito disso. Você não entrega o peixe para o pescador, você ensina ele a pescar, né? Então, quando você entrega para a pessoa o peixe, né? Quer dizer que você já pescou ele, já separou ele, já, né? Já está entregando o produto final. Você não está dando a oportunidade que ele aprenda como a chegar a esse produto final. Então, é bem essa lógica, né? O professor, como mediador, ele está preocupado com o processo, não com o produto em si. Então, esse é o principal papel do professor na educação infantil. E aí a gente tem as informações sobre a escola. É muito importante. O que acontece corrigindo os relatórios é que falta alguma coisa, sabe? Então, todos os pontos precisam estar preenchidos. Então, é o nome da instituição de ensino, o tipo de instituição, se é estadual, municipal, se é privada, particular, né? Endereços, dados, né, de endereço, nome completo da direção ou da coordenação,
Os dados do seu professor supervisor, lembrando que o professor supervisor é aquele professor que você está na sala de aula dele, da escola que você está fazendo estágio, né? Eu sou professora orientadora. E aí você vai colocar o nome completo, CPF, é muito importante ter essas informações, tá? Se vocês sentirem alguma resistência, vocês podem falar para o professor supervisor que isso é um documento fechado, que não vai estar exposto em nenhum lugar, que a gente preserva a identidade do professor com todas as suas informações pessoais. Ele pode ficar tranquilo em relação a isso. E aí nós temos os segmentos de ensino ofertados pela escola. E aí são informações que vocês vão marcar o xizinho só, né? Tem educação infantil, tem creche, quantas turmas tem, quantos alunos tem. Tem o Fundamental 1, que são os anos iniciais, né? Que vai do primeiro ao quinto ano. Aí quantas turmas, quantos alunos. Tem o Fundamental 2, que são os anos finais, que é do sexto ao nono ano. Quantas turmas, quantos alunos tem. Se não tiver, aí sim vocês não vão preencher nada, porque quer dizer que não tem, tá bom? E se tem ensino médio também, enfim, o que não tiver, porque às vezes é só creche, ou só tem os anos iniciais, vocês só vão preencher o que tem na escola de vocês. E aí, descrição da localidade, a infraestrutura urbana existente ao redor, vocês observarem o que é ao redor da escola, né? Se é supermercados, bancos, se é um lugar muito movimentado, ou se é um lugar mais afastado do centro da cidade, ou é um lugar mais rural, onde tem mais árvores, né? Mais arborizado, enfim, né? A infraestrutura que tem em torno. Serviços públicos e privados que tem na localidade, como eu falei, tem farmácia, tem padaria, tem mercado, às vezes não tem nada tão perto assim. Características sociais e econômicas das famílias atendidas pela escola. Em geral, né, vocês vão fazer um apanhado geral. Vocês acham que é uma escola que atende classe média? É uma escola que atende famílias de baixa renda? Aí vocês vão avaliar. E vocês podem até perguntar isso para a direção ou para a coordenação, não tem problema nenhum, tá? E aí a estrutura e recursos humanos da escola. Aí agora já são perguntas sobre a equipe escolar, né? Quantos professores tem, quantos coordenadores, se tem orientador, o que não tiver, porque tem escola que só tem coordenador, não tem orientador, não tem supervisor, vocês não vão preencher. Quantos diretores, se tem técnico administrativo, monitor, estagiário, né? Vocês só vão preencher o que tiver. E é só a quantidade, tá? Os espaços físicos, né, pedagógicos, administrativos, a sala de aula, auditório, banheiros, enfim, toda a estrutura física da escola. Quantas salas de aulas tem? Se tem sala de multimídia, se tem biblioteca, desculpa, se tem brinquedoteca, parquinho ou uma área mais externa. E aí também é só para preencher a quantidade. Se tem recursos adaptáveis e acessíveis, né? Que são rãs, aqueles pisos táteis para quem possa ter baixa visão ou a cegueira, né? Se o mobiliário é adequado, cadeiras, por exemplo, o mobiliário por educação infantil, ele pede que sejam cadeiras e mesas que sejam adaptados da altura da criança, que não seja nada fora da altura, até por questão de segurança. Então, isso vocês vão preencher lá. Se tem rampas de acesso para alguma criança cadeirante, por exemplo, se tem tecnologias assistivas com software de leitores, teclados, mouse, enfim, algo tecnológico adaptado, né, para oferecer acessibilidade. Banheiros adaptados é muito importante, porque às vezes até a questão do banheiro adaptado são aqueles vasos pequenos para as crianças mais baixas, porque é muito mais seguro para a criança utilizar. E aí, essa parte da proposta pedagógica, vocês vão pedir o PPP, que é o projeto pedagógico da escola. Alguns coordenadores e alguns diretores têm uma certa resistência em relação a isso, mas insistam e sempre lembram, né, com jeitinho, que nada vai ser exposto. É sempre bom lembrar que o estagiário e essas documentações, não é nada para se criticar. Se o coordenador, o diretor quiser dar uma olhada nesse relatório, eu acho que não tem problema algum.
Você pode até falar para ele, olha, eu vou preencher tudo direitinho, eu vou mandar tanto para minha professora, como eu vou mandar para vocês. Eu acho que assim eles se sentem até mais seguros com o que vocês vão falar, porque quando eles olharem as informações que precisam ser preenchidas, eles vão perceber que não tem nada demais, tá? Então, isso é uma forma de vocês se respaldarem e conseguirem esse acesso, né? Terem mais receptividade dentro do estágio, porque tem alguns, não são todos, né? Diretores ou coordenadores que se sentem receiosos em entregar a proposta pedagógica da escola, ou porque acho que vai copiar, ou que vai questionar, né? Criticar de alguma forma. Mas sempre lembrando que vocês não estão lá para isso, né? A apresentação da abordagem pedagógica adotada pela escola, se é tradicionalista, se é mais construtivista, do construtivismo social, enfim, qual é o tipo de visão, ou se é uma abordagem mista, onde ela vai intercalando esses tipos de metodologias, né? Qual o tipo de modelo de avaliação, instrumentos de avaliação, os critérios de progressão? Geralmente, para a educação infantil é sempre observação, né? E a evolução da criança, e é apresentada em portfólios ou relatórios. Método para escolha dos livros didáticos, se por acaso usam, né? Ou dos materiais didáticos. Dinâmica do planejamento de aulas, por exemplo, a Dai já deu um exemplo para a gente que lá eles dividem por turnos. Então, os 15 dias, me corrija se eu estiver errado, Dayana, 15 dias, o pessoal, o grupo da manhã monta o planejamento e para os outros 15 dias, o grupamento da tarde monta o planejamento. É interessante, por exemplo, lá na minha escola, a gente faz reuniões, tanto das PEIs, né, que são as professoras de educação infantil, aí nós temos as PAEs, que são as professora adjunta de educação infantil, e temos as agentes de educação. Esses três segmentos, eles se reúnem, cada um no seu grupamento, né, e a gente vai discutindo as sugestões de planejamento. Quando a gente está em sala, então, por exemplo, eu quando estou na minha equipe em sala, eu sento com elas e falo, gente, por exemplo, o tema desse mês é o universo, a gente está trabalhando o universo, o sistema solar. E aí eu falei, olha, eu pensei nisso, isso, vamos, o que que vocês acham? E aí eles vão falando, e eu com a minha equipe, que aí somos nós, os agentes, enfim, na minha sala. Vamos fazer isso, aí todo mundo vai dando a ideia, eu vou anotando, e aí eu faço o rascunho do planejamento, a gente tem um grupinho do WhatsApp, né? Mando no grupo do WhatsApp e, e falo para eles, olha, tá aberto, quais são as sugestões? Vocês querem trocar, não querem trocar? Dá para acompanhar, não dá para acompanhar? O que que vocês acham? E aí fica lá livre, eu imprimo também para deixar lá na minha sala, fica bem no nosso quadro lá, para a gente poder acompanhar. Então, assim, é aberto, né? É acessível, todo mundo pode ter acesso, fica bem na entrada da minha sala. Eu montei, depois eu vou ver se eu consigo fotografar para mostrar para vocês, que são coisas que eu fui aprendendo no decorrer da experiência, com o tempo. Coisas que adiantam a nossa vida enquanto professor. Em alguns momentos, as pessoas até me criticam. Eu gosto de estar organizada. E eu gosto da minha sala de aula organizada. Desculpa. Então, assim, para que a gente tenha algum controle, quando eu falo controle, não é nada engessado, não. Eu falo de questão de organização e logística. Então, por exemplo, a gente tem o portfólio das crianças. O portfólio das crianças, o que que é o portfólio em si? São todos os trabalhos das crianças durante o ano inteiro. Então, vou dar um exemplo assim, Joãozinho. Todo mês tem todos os trabalhos deles. Eu tenho que entregar todos esses trabalhos, a gente entrega num formato que a gente acha mais adequado. Cada um monta seu portfólio da maneira que quer, que desejar. Então, geralmente, a gente coloca todos esses trabalhos, faz um texto explicando a dinâmica de como foi desenvolvido, põe algumas fotos e entrega para os pais. Eu gosto de fazer meu portfólio bomba, tá? Fica top, fica bacana. Eu vou pedir para minha colega ver se eu tenho as fotos, eu posso mostrar para vocês. Eu acho que se vocês quiserem na aula que vem, a gente pode fazer isso.
E aí tem algumas coisas na minha sala que me ajudam demais. E para todo mundo, primeiro para todo mundo ter acesso, nada ficar. Então, por exemplo, vamos dizer um dia que eu falte, todo mundo pode fazer uma atividade, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o que é a atividade do dia. Então, a primeira coisa é essa. Meu planejamento, ele é liberado. Eu mando para todo mundo da minha sala, tem cópias dele lá na sala, então todo mundo sabe o que está acontecendo. Tudo que acontece, eu comprei aquelas caixas arquivos que são super baratinhas. E aí, para ter uma organização de portfólio, porque, meus amores, já aconteceu comigo, tá? Chega no final do ano, você vai juntando, imagina, você pega uma pasta qualquer, você vai juntando todos os trabalhos. Quando você tem que começar a separar trabalho de aluno, todos de Joãozinho, todos da Maria, todos da Alice, gente, é uma loucura no final do ano. Porque não é possível ter uma organização assim. Então, o que que eu fiz? Eu tenho pastinhas também, tudo de plástico, baratinho. Eu comprei. E pastas que eu já uso, tá, gente? É o terceiro ano que eu estou usando essas pastas. Então, são materiais que eu comprei para ajudar no meu dia a dia, para auxiliar, né? Para me adiantar, me organizar melhor, que eu reutilizo. Então, assim, em um momento, sim, eu tive que tirar dinheiro, tirei dinheiro do meu bolso, mas que me adiantou tempo, organização e, vamos dizer, sanidade mental. Então, por exemplo, eu faço as pastas. Então, vamos dizer, essa pasta é da Alice. E eu reaproveito, tá? Eu não entrego a pasta para o pai. Para o pai, eu entrego outra coisa quando eu vou fazer no final do ano, um trabalhinho das crianças, enfim. Eu tenho essas pastas, pastas com plástico, sabe? E aí, por exemplo, tem a Alice. Aí lá dentro tem todos os trabalhos dela. Eu vou fotografar tudo e vou trazer para vocês na aula que vem. E aí eu botei nessas pastas arquivos, ficam guardadas. Então, no final do ano, é só eu pegar essa pasta, tirar os trabalhos da Alice, organizar, fazer, botar num saquinho, enfim. Aí você enfeita do jeito que você quiser. Eu gosto de enfeitar, geralmente eu ponho em caixas de. Eu vou trazer para vocês verem também o que eu fiz do ano passado. Eu ponho em caixas, sabe, de papelão que eu compro, mas eu gosto, ninguém é obrigado a fazer isso. Tem vários outros recursos. Pode botar um envelope e pedir para as crianças pintarem um envelope. Pode fazer vários recursos. Tem várias coisas que você pode escolher fazer. Eu já fiz várias opções diferentes. E aí acabou. Já está tudo organizado, é só tirar, gente. E eu faço isso todo ano. Aí todo ano eu pego todos os nomes das crianças, coloco em cada pasta. E toda vez que a gente termina o trabalho dessa criança, a gente organiza dentro dessa pasta. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu comecei esse ano e que eu vou levar isso para a vida. O que que eu fiz? Eu peguei essa pasta arquivo também. Aí peguei, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu tenho uma aqui. Só um minuto. Peguei umas pastinhas assim, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver, gente? Estão conseguindo ver? Dá para ver, sim, professor. Tá? Então, ó, peguei essas pastas aqui, botei dentro dessa. Aí eu botei assim, ó. A gente começa o ano letivo em fevereiro, né? Fevereiro. Comprei uma para cada mês. Eu já tinha algumas, eu reaproveitei, que não precisa ser nada novo, não. Botei uma, pode ser pasta normal também. Eu botei fevereiro, março, abril, maio, junho, botei todos, até dezembro. E aí, por exemplo, fevereiro, qual foi o tema de fevereiro? Fevereiro a gente sempre trabalha identidade, que é o acolhimento e identidade, que é o início, o primeiro ano na educação infantil. O início do ano é sempre assim. Então, tudo que a gente pensou, aí o planejamento de fevereiro ficava aqui dentro, eu tenho esse meu lá no meu quadro e eu tenho na pasta. E aqui, então, por exemplo, as atividades de fevereiro, eu tenho uma atividade do nome, ela está aqui dentro. Aí a gente tira as cópias de todas as atividades, coloca na pasta. Então, por exemplo, qualquer uma. Hoje a atividade do nome é só abrir a pasta, vai achar o trabalho aqui e a gente faz isso. Gente, eu fiz isso esse ano, eu estou apaixonada, porque, por exemplo, hoje a gente está trabalhando no universo, hoje a gente fez uma atividade
para falar sobre astronauta. E aí eu já estava lá o trabalho, é só tirar a folhinha e passar. Óbvio que vai mudando. Meu planejamento ele não é engessado, não. Tem atividade que a gente faz, tem atividade que a gente pensou lá no início do mês, a gente viu que não cabe mais, que a criança não ia gostar, a gente muda, enfim. Eu vou fotografar isso tudo e vou trazer para vocês semana que vem. Dicas que eu digo para vocês assim, ó. Salva vida. Sabe o que é salva vida? E eu não sei vocês, mas, por exemplo, no município do Rio, a gente tem algumas visitas técnicas, né? Que elas avaliam a gente para ver se tem planejamento. Nós temos isso. Então, assim, qualquer pessoa que chegar lá, vamos dizer que seja um dia que eu não esteja. Qualquer pessoa que esteja, que seja lá da minha equipe, que está na minha sala, se perguntar, cadê o plano? Você sabe onde está o planejamento de março? A pessoa vai saber onde está, porque é só ir lá, tá lá dentro. Então, assim, é muito legal. Então, essa questão são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia que vai ajudando. Eu vou trazer as fotos para vocês das coisas que eu estou usando agora esse ano, que eu acho que é super válido. Então, dinâmica, isso eu tô falando, gente, né? Não é porque eu sei tudo, porque eu já passei por vários apertos, vários apertos. Você procurando o trabalho da criança, porque assim, o dia a dia de uma sala de aula, ele é muito agitado. Então, assim, se você não se organiza, as coisas podem acabar se perdendo. Um trabalho que você fez lá em fevereiro, que você está tentando resgatar lá em dezembro, se bobear, você já nem sabe mais onde está. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem alguns trabalhos que a gente já manda para casa da criança direto, alguns a gente guarda para montar o portfólio, né? Aí a gente tem aqui o item 5.8, projetos extracurriculares, eventos, festividades oferecidas. Se tem festa junina, se tem festa de Natal, vocês vão perguntar sobre isso, né? Organização do espaço da sala de aula, que é a sala de aula que vocês estão estagiando, né? Se tem carteiras, se tem mesas, como é a organização, se ela é dividida em cantinhos, cantinho da leitura, cantinho do brinquedo, é esse tipo de organização que vocês vão falar. E se vocês se apoiaram em algum material, as referências bibliográficas, é muito importante também vocês colocarem aqui. Então, assim, você dá para perceber que não é um relatório assim, muito difícil de preencher, né? Eu acho que ele é bem tranquilo nesse sentido. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, a minha. Estava falando um negócio com vocês. Gente, cadê? Eu me perdi. Eu queria. A minha astronauta maravilhosa, lindona. Eu falo com vocês, isso aqui eu não fiz hoje, não. Isso aqui eu fiz essa semana, que a gente vai montar eles de astronauta. E aí nós colocamos as carinhas, ó. E aí montar, mas isso é uma parte da atividade, porque assim, a gente sempre faz atividade. Se a gente tem alguma intervenção, mas sempre tem que ter o trabalho da criança, né? Então, a parte do capacete foram eles que pintaram. E aí, quando tiver prontinho, assim, montadinho, eu vou trazer para vocês verem. É isso, gente. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? O relatório não é tão complicado assim, né? Mônica, você levantou a mão, pode falar. Professora, boa noite. Me tira Boa noite. eu sou professora regente do Pré-1 numa Uhum, instituição. Essa instituição, ela tem 3 unidades. Ela tem a primeira unidade, que é a creche, e que vai até o Pré-1, né, que é a educação infantil. uhum, Nós temos uma segunda unidade, que é no outro prédio, né? uhum. Não é o mesmo prédio na mesma localidade. Nós temos a segunda unidade, que vai da primeira série até o quinto ano, e nós temos Uhum. uma outra unidade, não, até o quinto ano não, perdão, vai até o nono ano, e nós Sim, temos a unidade 3, que é a unidade que vai o segundo grau, né? Primeiro, sim. segundo, terceiro grau. Quando a senhora fala que a gente tem que relatar o que tem na escola, os profissionais da escola, nesse caso, eu preciso relatar só da minha parte, da educação infantil, ou eu preciso relatar a escola como todo? Não, por exemplo, são ambientes diferentes. Então, onde tem a pré-escola, a educação infantil até o pré-1, é um prédio só, é um local só. Não, é um prédio para educação infantil até o pré-2, outro Uhum.
assim, vamos dizer, uns 500 metros até o 9º ano, e outro prédio na rua de trás, que é o 2º grau. Então, você tem duas opções, Mônica. Se você tiver acesso a essas informações, então, por exemplo, se não for difícil para você conseguir o número de alunos, de turmas, você pode colocar todas as informações. Se não for fácil de você achar essa informação, você pode colocar do local onde você está estagiando, que no caso é onde você já é regente, tá bom? Tem problema algum. Eu acho que, assim, a educação infantil não vou ter nenhum problema, porque como são prédios próximos e nós temos convivência um com o outro, acho que não tem problema. Mas o terceiro prédio, que já é em outra localidade, numa outra rua, eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então não precisa, Mônica, não tem problema algum, tá? Fica tranquila nesse sentido. Ah, então tá certo. Obrigada, professora Isabel. Nada, meu amor, imagina. Eu vou parar a gravação, tá, gente? Porque, né? Então a gente vai. E aí, alguém tem mais alguma pergunta? Querem saber